Primeiro eu queria agradecer pelos 5.000 inscritos aqui. Muito obrigado mesmo, isso foi mais rápido do que eu pensei. E essa obra aqui, apesar de não ter muita cena de ação, o protagonista em si é daquele tipo bem fodão, tá ligado? E eu resumi só alguns capítulos pra ver se vocês vão gostar dessa obra. Também porque aconteceu um imprevisto aqui com o vagabundo. Enfim, assiste o vídeo completo aí, depois deixa nos comentários aí se você gostou, se quer continuação, uma parte 2 aí. Mas parece bem legal. Na parte mais ao norte do Império, existe um território conhecido por ser inflexível e perigoso, e os senhores dessas terras eram os Voleoti, e Fério Voleoti, que é o atual duque. Ele demonstrava dois lados desde que era criança. Seu primeiro lado, do qual mostra sua beleza exuberante, e o outro era de seu olhar assassino. Ele é nascido de uma família apelidada de Fera Negra, e ele, o duque, possuía uma habilidade brutal de matar apenas com seu olhar. Em todo caso, ele possui cabelos e olhos negros, do qual brilham de longe. Também tem nariz e queixos finos, lábios de cor quente e moderadamente grossos. Ele tem um corpo robusto devido a seu longo treinamento, um pescoço longo e também era um dos 2 duques que existem no Império. E que por esses motivos as damas do Império o chamam de o solteirão número 1 do Império. Na sua mansão, o príncipe tá mandando arrumarem tudo para que eles voltem ao norte, porque seu trabalho ali na capital já tá feito. E seus servos dizem sim senhor, será feito imediatamente. Mas ele fala que também vai adotar uma criança. Um de seus servos ali pergunta se isso é algum tipo de piada imperial. E ele responde que por que ele faria isso. E foi assim que tudo começou. Em um orfanato no norte, tem uma criança ali de cabelos loiros com os olhos meio azulados. Ela não tá gostando de ver alguma coisa. Isso porque ela tá olhando pro duque. Aí ela começa a chorar, entrando em desespero. Pior que eu consigo sentir a dor desse duque aí, viu? Minha priminha mais nova tem a mesma reação quando me vê, nem sei porquê. Essas duas pessoas levam a criança de volta. E o duque pergunta por quanto tempo ele vai ter que aguentar isso. E o servo pergunta se isso não foi o que ele decidiu fazer. E foi até um novo recorde. Mas o duque pergunta o quê? Ele pergunta, todas as crianças não choram quando veem o senhor? E pensar que elas ficam com medo apenas olhando nos seus olhos? E o duque diz que parando pra pensar faz um tempinho que sua espada não bebe um pouco de sangue. E o servo diz que pode estar sendo meio grosseiro, mas é por isso que as crianças são ignorantes. E o duque ainda pergunta por quê? Lerdão. Mas o servo fica ali perguntando por qual motivo ele do nada quer uma criança. Enquanto isso, o príncipe e o duque tá pensando em um cara de cabelos loiros dizendo sobre seu filho. O loiro diz que toda vez que seu filho vê ele diz babá babá. E isso tá o matando. E ver sua filha mais velha cuidar do irmãozinho deixa ele tão orgulhoso. E o duque diz que ele vai acabar tendo algum problema nas cordas vocais se continuar falando tanto assim. E o loiro diz que ele só fala assim porque ele não sabe como que é. E ele pergunta quando que o duque vai se casar. E o duque responde que só vai se casar quando ele morrer. E o loiro tem a ousadia de dizer que quer que os filhos deles se casem. E ele tem certeza que depois que o duque tiver uma coisa fofa dessas, ele não conseguiria mais ser o mesmo. E o duque responde que consegue ver isso na cara de idiota dele. O loiro diz que ser pai é algo nobre. E ele diz que os bebês são tão adoráveis. Realmente espera que algum dia o duque sinta essa emoção. E o duque não fala nada. Voltando de suas memórias, ele pergunta se já conheceu todas as crianças dali. E seu servo diz que sim. Aquela foi a última no total de 18 crianças. Então o duque fala que eles vão para o próximo orfanato. E seu servo diz sim senhor. E o servo olha o duque por trás e fica pensando ali. Ele diz que ele pensa que era mais fácil só o duque se casar logo. E eles vão lá pra fora do orfanato. Alguém chama pelo duque. E alguém pede desculpa por não ser capaz de recebê-lo apropriadamente. Ele diz que as crianças são gentis e doces. E tem certeza que elas usaram toda a sorte de suas vidas ao encontrá-lo. Contudo, eles já estão quase no inverno e estão preocupados que possam não ser capazes de aguentar o frio. E o servo pensa que ele tá sendo bem audacioso em pedir doações pro duque. Apenas olhando em volta, já é possível dizer que ele não está interessado em cuidar desse lugar. Entretanto, ele não acha que o próximo orfanato será melhor. Mas do nada, eles escutam algum grito. É uma criança que parece suja, tá pedindo para que soltem ela. Ela até morde o dedo do cara e sai correndo. Ela passa pelo lado do duque e quando o duque olha para ela o chama falando, ei senhor, e os dois ficam se encarando. O servo fica assustado porque ela não chorou
depois de ver o Duque, além de seu cabelo e olhos, que são da mesma cor do Duque. Esse cara pede desculpa e manda a criança sair de perto. Só que o Duque impede ele. Ele chama pelo seu servo, mas ele diz que a criança não tá na lista. O cara diz que essa criança não tem educação e provoca muitos acidentes, então... E o servo pergunta se então ele tá falando que isso provocou que mentisse ao Duque. Ele tem certeza que falou pro cara que o Duque queria conhecer todas as crianças do orfanato. E o cara já engoliu seco. Os 4 ali se ajoelhou e pediu desculpa, pedindo pra que por favor os perdoe. E a criança fica só olhando isso. Mas o príncipe fala, então, qual é seu nome mesmo? E a criança responde que não tem nenhum. O Duque diz que ela deveria pelo menos ter um que foi escrito no registro do orfanato. A criança diz que os adultos a chamam de Nia, mas ela odeia esse nome. O Duque fica encarando ela e diz que corajosa. Ele pergunta se por acaso ela sabe de quem é o caminho de quem ela tá bloqueando. E ele fala que não seria estranho que a cabeça dela saísse voando dos ombros dela nesse instante. E ela já começou a suar frio, coitada. Ele chega mais um pouquinho mais perto dela e pensa que ela é um filhote de fera. Ele diz pra ela que ela tá certa, esse nome não combina com ela. Então ele pensa um pouco e pensa em Leonir. Ele diz Leonir Voleote. Esse será o novo nome dela. E ela pensa um pouco e diz que é muito grande. O Duque fala que Leonir é o primeiro nome dela e chama ela de idiota. E ela fica brava falando que não é idiota, mas ele pega ela no colo e diz que parece que ele vai ter que contratar um professor quando voltarem ao território. Mas a criança não gostou nada disso e fica se debatendo. E o servo dele fica, o quê? Vossa Graça? Você pegou essa criança pra adotar? Lá dentro da carroça deles, a criança tá perguntando o que o Duque tem de errado, porque ele acha legal ficar zoando com ela, e o Duque responde que acha mais legal do que ele pensou que seria. E a criança ainda tem a ousadia de chamar ele de pervertido. O nome Fério Leonir. O Fério vem de rugido e Leonir vem de leão. Esse cara de cabelo loiro é o segundo Duque. O nome dele é Conde Canis Linet. Ele é uma das poucas pessoas que conseguem se aproximar do Duque Voleote com honestidade. Os dois são homens que balançaram com os corações das damas na academia. Se o Duque Voleote era uma inflexível montanha de gelo, então o Conde Linet era um escudo caloroso. Ele iria se gabar sobre seu filho em toda oportunidade que tivesse. E quando o Duque ouviu ele dizendo que ser pai é algo nobre, ouvir isso tantas vezes acabou que ficou gravado na mente do Duque. E quando o Duque ficava olhando para os lados, haviam várias famílias à vista naquele dia, e todos eles pareciam felizes. E o Duque pergunta se isso é tão bom assim. E a criança pergunta, então é por isso que me adotou? E ele responde que sim. E ela diz, como é? Quero dizer, normalmente não é algo como se você não pudesse ter, ou gostasse muito de crianças, ou a criança parecesse como seu filho morto quando acabou olhando voluntariamente, mas está me dizendo que você me adotou pelo que seu amigo disse? Tá de sacanagem? E o Duque só diz que parece que ela tem bastante reclamações. Ela pergunta, você é um idiota, moço? E o Duque acha adorável ouvir essas palavras de sua única criança. Mas ele pergunta se, em todo caso, não era isso que ela queria também? Não é por isso que ela ficou no caminho dele? E ela responde que sim. Ela pensa que, de alguma maneira, foi capaz de fugir daquele orfanato horrível. O que ela fez foi mais uma aposta, e ela não tinha tanta certeza de que teria tanta sorte. E ela se lembra de um pouco no passado, quando o servo do Duque estava pegando as papeladas. Ela diz, eu tenho um pedido. Ela fala que o diretor e os professores daquele orfanato estão desviando dinheiro. E o Duque fala que parece ser mesmo o caso. E ela ainda fala que eles batem nas crianças e chamam um cafetão em alguns dias. E o Duque fica assustado e pergunta pra ela se ela sabe o que é um cafetão. E ela diz que sim, é alguém que vende pessoas aos bares. E o príncipe fica ali sem falar nada. A criança diz que ouviu que uma das irmãs de lá estava para ser entregue ao cafetão. E ela pergunta se o Duque poderia punir eles. E ele pergunta, todos? A criança diz que apenas a senhorita Connie não fez nada. Ela é legal com as crianças. E ele pergunta se é a mulher com cabelos castanhos com feridas nos dedos. E ela responde que sim, e pergunta como que ele sabe. E ele fala que ela era a única preocupada com as crianças. Ela diz que ele sempre bate nas crianças depois de beber. E o Duque pergunta, o diretor? E ela responde sim. Ele pergunta se esse hematoma no braço dela foi causado por ele. E ela diz que esse foi
foi por outro professor. As feridas que o diretor fez estão nas costas dela. Então ela quer que o Duque puna eles. E ele pergunta como: você quer que eu os mate? E ela diz que não. Ela quer que ele torture eles até que peçam que sejam mortos. E ele só fica olhando e se pergunta se ela realmente só tem 5 anos. Seu servo aparece com a papelada ali chamando pelo Duque, mas o Duque o interrompe chamando por ele. E ele diz: sim, senhor. O Duque diz que está extremamente sujo ali, não deveria ser limpo. Ele fala pro seu servo ter certeza de não deixar um grão de poeira. E ele responde entendido. Mas do nada a criança grita: senhor! Ela diz que já que é ele que fará a limpeza, só quebra os braços e pernas, bate neles com um cinto de couro também. Depois enfia a cabeça deles em um balde de água e tenha certeza de limpar toda a poeira para que eles nem mesmo consigam se levantar no futuro. E fala para ele também deixar a senhorita Connie sozinha, porque ela foi legal com as crianças. E as evidências dos desvios estão no cofre atrás do porta-retratos. O Duque fica pensando: que espírito. E eles saem dali, só sobra o servo do Duque e mais 2 ali, que provavelmente vai ajudar a fazer a limpeza. E um dos 2 que estão ali com o servo pergunta se a criança não é uma filha biológica que o Duque escondeu. Mas o servo diz que por enquanto eles devem fazer seu trabalho. Já a criança e o Duque estão em outro lugar e a barriga dela fica roncando. E o Duque fica só olhando só. Mas alguém chega ali e chama a atenção do Duque. Ele perguntou o que foi, chamando ela de Dama Levipis. Ela pede perdão pela parada repentina e diz que estava se perguntando se não seria uma boa ideia parar e descansar na pousada mais próxima, já que o estado da senhorita não é dos melhores. A senhorita, no caso, é a criança. Mas ela tenta dizer que tá bem, só que o Duque fala: vamos fazer isso. E ela reclama, dizendo que ela tava falando, e ele diz que cordas vocais excelentes ela tem pra alguém que tá com fome. E ela fica toda nervosinha ali. E eles chegaram em uma pousada. Ele fala que ali parece um bom lugar pra Leonir descansar. E ele olha um pouquinho pra criança e chama a atenção da Dama Levipis. Ele fala pra se prepararem pra sair assim que a Leonir estiver se recuperado bastante. E ela responde: sim, senhor, entendido. Só que acontece alguma coisa com ela que ela começa a gritar. E o Duque já se assusta e corre até ela pegando ela no colo. Agora virou pai super protetor. E ela fica: não caí de cara no chão? Ela diz que pensou que iria morrer. E fala que o tempo de reação do Duque não é brincadeira. E a mulher fica pensando: meu senhor se ajoelhou. O Duque chama por ela e fala pra ela cuidar da criança. E ela responde: sim, senhor. Ele diz que parece que dar um banho e aquecê-la primeiro será melhor. E ela fala que irá pedir ao dono que prepare um banho pra senhorita. A criança pergunta quem que é ela e chama ela de irmãzona. Ela diz que o nome dela é Melisse Levipis, mas ela pode chamar ela de Melisse. A criança pergunta: você é uma cavaleira também, irmãzona? E ela diz: sim, isso mesmo. A criança acha isso muito legal. E a Levipis fica pensando: que adorável. Mas ela tá com essa expressão porque ela tá vendo a costa da criança. Ela chama pela Levipis e pergunta se suas costas estão bem feias. Como a Levipis nem respondeu direito, ela diz que espera que fique melhor rápido. Isso arde toda vez que ela vai se deitar, já que ela sempre apanhava antes que elas se curassem. A Levipis pede para que ela feche os olhos e ela fecha. A Levipis diz para a criança não se preocupar com suas feridas. Crianças da idade dela melhoram rapidamente desde que comam e durmam bem. E também ela tem um bom medicamento, já que seu irmão mais novo também se machuca com frequência e ela vai aplicá-lo na senhorita depois do banho. A criança fica feliz e pergunta se ela tem um irmão mais novo e ela responde que sim, ele é encrenqueiro, então acaba se machucando o tempo todo. E a criança toda feliz com roupa nova. E o Duque nem falou nada, nem elogiou. A criança diz que o cheiro tá muito bom, é a primeira vez dela cheirando isso. Mas o Duque diz que ela ainda continua feia mesmo depois de ser limpa. Claramente ela fica brava e pergunta pro Duque se ele tem algo contra o rosto dela. Ele diz que não tem nada contra, mas ele fica preocupado já que ela é filha dele agora. E ela diz que ele vai ter que aturar isso e chama ele de moço estúpido. O Duque diz que ele nunca teve que viver aturando algo a sua vida inteira. E ela diz que é exatamente isso que ele faz quando cria uma criança. E os dois ficam parecendo que nem pai e filha. Até a Levipis está feliz. De noite, a criança tá dormindo. E o Duque tá ali pensando. A Levipis diz que parece que o nível de abuso físico
físico foi tremendo. Com o que a senhorita falou, pode especular que ela parece ter apanhado continuamente por um tempo longo. Ela diz que foi chocante de ver o quão pequena ela era para sua idade, e parece que não teve uma boa alimentação também. O Duque pensa um pouco e chama por ela, e ela diz sim, Vossa Graça. O Duque manda ela enviar uma mensagem ao orfanato falando para que eles tragam todos aqueles que tenham colocado a mão em uma criança ao menos uma vez, porque ele vai cuidar dessas pessoas pessoalmente. Em outro dia, a criança está impressionada com sua roupa, dizendo que nunca viu algo assim antes. A Levipes diz que ficou muito bom nela, e o príncipe fala que finalmente ela tá parecendo uma boa pessoa. E ela reclama falando que sempre foi uma pessoa. Ele deveria pelo menos elogiar ela em momentos como esse. Mas ele pergunta por que deveria elogiar ela quando ela não é nem mesmo bonita. E ela diz que ele é muito mau. Pergunta se ele não é o pai dela agora, mas ele retruca dizendo, então por que você continua me chamando de moço? E com vergonha ela fala que é porque ela não tá acostumada a falar pai. Mas ele diz que também não tá acostumado a dar elogios. Pô, mano, é 2D, mas é muito fofa. E o Duque ele pensa um pouco e diz pra ela que se ela quer ouvir elogios, então é pra ela ganhar algum peso. A Levipes fala que vai lá fora e ver a situação da carruagem. E chega 2 pessoas ali chamando pela Melisse, pela Levipes. Ela pergunta se os preparativos pra partir já estão prontos e eles respondem que sim, mas ela fica sem falar por um momento. E o loirinho pergunta se tem algo de errado, mas ela diz que não. Ela tá assim porque acha que é porque a sua graça, que é o Duque, não tá agindo como normalmente na frente da senhorita. E o loirinho pergunta por que ela tá tão séria, como assim a sua graça não tá agindo como normalmente? E na mesma hora o Duque sai com a criança no colo, perguntando o que eles estão fazendo na frente da porta. E os dois pedem desculpa na hora. Um loirinho aí até dá bom dia pro Duque. A Levipes está falando que ainda precisa de um tempo até que o café da manhã seja servido. E o Duque fala que então eles vão dar uma volta, enquanto a criança dá tchauzinho pra eles. E eles dão de volta. Mas quando todo mundo sai, eles ficam se perguntando o que acabaram de ver. E lá na carruagem, a criança tá até arrotando ali. Ela tá pensando que comeu carne pro café da manhã, comeu carne pro almoço e pro jantar também. E ela arrota de novo. E pergunta o que faz se ela acabar vomitando. E o Duque pergunta o que? Apenas vomite. Mas a cara dela. Ela diz, mas a carruagem é muito cara, seria um desperdício e seria difícil pro pessoal da limpeza. E o Duque pergunta por que ela precisa se preocupar com algo assim. Agora ela é a senhorita da casa do Cal de Voleot. Ele fala pra ela não sentir que precisa ser modesta só porque acabou de vomitar em uma única carruagem. Ele ganha o suficiente em posses pra comprar uma carruagem desta a cada vez que ela respira. E ele tenta continuar falando, dizendo eu consigo, mas a criança fica impressionada. Ele pergunta, ela diz que ele é bem legal. E pergunta se então é verdade que o dinheiro é o melhor. E a criança diz que ainda ela não quer vomitar, porque dói se ela vomita. E também uma pessoa deve ser rica de coração. Mas o Duque fala que isso tudo não faz o menor sentido. E ela diz que sabe que é sem sentido. É algo que pessoas pobres dizem pra fazê-las se sentirem melhor. E diz que parece que ele sabe disso. Mas o Duque tá ali pensando. Parece que há muitas coisas que precisam ser compradas. De roupas, itens. E ele fica pensando que no que ela acabou de dizer sobre algo que pessoas pobres dizem pra fazê-las se sentirem melhor. Ele chama ela de criança complicada. Mas a criança olha pro lado e aparece a irmãzona Melisse dela. Ela tá ali comandando os outros 2 caras ali. A criança diz que gosta dela. E o Duque fala que ela é uma excelente cavaleira, de fato. Mas o Duque para pra pensar um pouco e ele diz que agora que pensou sobre isso, a criança vai precisar de um guarda pessoal também. Ele pensa nas pessoas que sua filha irá precisar. São professores, um guarda pessoal e uma empregada pessoal. E a vencedora sortuda é essa candidata a guarda pessoal aí. E o Duque pergunta, aliás, Leonir, você já passou em algum portal antes? Mas do nada a criança tá vomitando. E a Melisse tá perguntando se ela tá bem. E o Duque já tá chamando ela de fraca. Mas voltando um pouquinho antes, a criança tá perguntando sobre portal e pergunta o que é isso. O Duque diz que, simplificando, é tipo um túnel onde você pode ir longas distâncias em um curto tempo. E muito raramente aqueles que vão a primeira vez sentem náuseas, por não estarem acostumados. A criança diz que nunca passou por um, mas tem certeza que ficará bem. Mas na realidade, o Duque diz que nunca viu ninguém morrer de náuseas. Enquanto a
criança tá falando que tá morrendo. E ela chama o Duque de idiota. Mas o Duque fala, viu, você não tá tão morta. E ele pega ela no colo, numa das cenas não, imagens mais fofas da obra. E ela fala pra ele não ficar dando tapinhas nela, porque ela sente que vai vomitar. E ele diz que ela fala demais. A criança pergunta se pode vomitar nas roupas dele. E ele pergunta, tá brincando comigo? E ele fica olhando pra ela, o quão fofa ela é, mas do nada ele diz, tão feia. Pô, mano, é só eu começar a gravar vídeo que fica um vagabundo aqui, cortando giro de moto, filho da puta. Os Cavaleiros Gladios são os Guardiões do Norte. Eles servem ao Duque Voliote como seu senhor por muitos anos. E esse senhor que é mais conhecido como a Fera Negra, que tem os olhos mais assustadores do que os de monstros, tá olhando pra essa criança desse jeito agora. A Levi diz para os outros dois ter certeza de preparar tudo pra eles saírem assim que a senhorita, a criança, se sentir bem. E eles falam sim, senhora. Eles estão com a carroça andando por algum outro lugar ali, e a criança acha muito legal o que tá vendo, porque é a primeira vez que ela tá vendo algo assim. E o Duque diz que é ainda melhor que a capital ali. E ela fala que nunca esteve ali, então ela não saberia dizer. Então esse lugar é o melhor pra ela. E ela fala que tem tanta neve ali, e o Duque diz que a neve acumula até a primavera no território Voliote. E ela pergunta se fica muito frio. E ele diz pra ela ficar tranquilo que ela vai se acostumar. E ela fala que gosta de coisas frias também. Chegando em outro local, algumas pessoas começam a se preparar porque o Duque tá chegando. Essa senhora fica olhando pra fora e ela deseja um bem-vindo de volta pro Duque. Só que, pra surpresa dela, a primeira que desce da carroça é a criança. E ela fica empolgada, dizendo que a mansão é gigante. Mas ela fica surpresa porque o Duque pegou ela no colo de novo. Todo mundo ali deseja bem-vindo pro Duque de volta. E a criança até tenta sair, só que o Duque não deixa não. E depois ela aceita que ele tá bem confortável. E ela diz que agora não machuca mais. E ele fala que sabe. E ela fica falando com o Duque, chamando ele de moço. E ele pergunta o quê? Ela fala que tá com fome. Ele fala, espere um pouco. Enquanto isso, uma das mulheres ali tá falando o quê? Chamando ele de moço? E a outra perguntando quem que é ela. A criança chama ele de moço de novo e ele pergunta o que foi. Ela toca o peito dele e diz que o peito dele é bem robusto. E a cara que ele faz. Lá dentro, a criança olha tudo em volta. E ela fica bem feliz com o que tá vendo. E ela diz que assassinatos sempre acontecem em lugares como este. E diz que tem um assassino ali com certeza. E o Duque pergunta, como você sabe disso? E a criança pergunta se é sério isso que ele disse. Alguém realmente morreu ali. Ela pergunta se é ele que é o assassino. Ele fala que tem uma dungeon subterrânea ali. E pergunta se ela quer ver. Mas ela responde que provavelmente tem insetos, então não. E todo mundo ali de fundo tá achando tudo isso uma tortura. E alguém disse que eles devem estar cansados depois da longa viagem. E o Duque agradece a ela pelo bom trabalho cuidando da mansão enquanto ele não estava lá. Ela é a mordomo-chefe e o nome dela é Cara. O Duque chama por ela e manda ela chamar artesãos e alfaiates famosos pra mansão. Ela diz, me desculpe pela grosseria, mas por qual motivo eles serão chamados? E o Duque diz que não tem um espaço adequado pra uma criança viver. E ela se pergunta, uma criança? E a criança se apresenta a ela, dizendo, olá, meu nome é Leonir. Só que o Duque disse que ela falou errado. Ele tem certeza que o nome que ele ensinou pra ela é mais longo. E pergunta se ela já se esqueceu, mas ela pergunta se pode falar. E ele pergunta se ela estava pensando em se apresentar apenas com metade do nome. Aí ela pensa bem e diz, meu nome é Leonir Voliote. E o Duque toca a cabeça dela e ela fica feliz com isso. Até a mordomo-chefe fica surpresa. Essa é uma cena do qual não conseguem tirar seus olhos dela por causa da fofura, embora sejam incapazes de entender a situação. Mas ela volta pra terra e pensa e diz que vai informar a cozinha pra preparar a refeição novamente. E ela pensa que parece que a mansão estará uma bagunça por algum tempo. Depois de tudo isso, a fofoca começou na mansão já. Tem gente perguntando se o Duque realmente voltou como uma criança, aí a outra falando que é verdade. Ele tava segurando a criança o tempo todo. E eles falam também que aquela criança tinha cabelos negros. Uma delas pergunta se o Duque tinha uma amante, e a outra responde que ele poderia ter. Não é possível que ele não teria, com aquele rosto. Mas uma delas diz que o Duque é tão assustador, e essa aqui pensa que a senhorita não era tão assustadora. Na verdade não era nem assustadora que nem o Duque. E a criança aparece dizendo olá, e se apresenta como
Leonir Voleotti pra elas também. E a de cabelo rosa ali pensa que ela é muito adorável. Alguém chama a de cabelo rosa, chamando ela por Coney, e é a mordomo-chefe. Ela pergunta se foi a Coney que foi escolhida pra servir a senhorita, e ela responde que foi. A mordomo-chefe diz que a criança passou por muitas coisas, então é pra ela ter certeza de colocar cuidado extra na criança. E a Coney pensa que ela é tão magra, mas os seus olhos grandes são fofos. E a outra diz que todas as crianças normalmente são fofas. E o Duke tem outro lugar, eu acho que no seu escritório tá escrevendo. E estão 3 pessoas ali. E a mordomo-chefe diz que... pergunta no que o Duke tava pensando. Ela não consegue acreditar que ele adotou uma criança por tal motivo. Ela diz que tem um limite para o quão irresponsável uma pessoa pode ser. E pergunta se ele não se importa com a dor que causará para aquela criança. Enquanto isso, ele tá olhando pela janela, tá vendo a criança se divertindo. E até ele fica feliz com isso. E a mordomo diz pro chefe que uma criança não é um animal de estimação. Mas agora mesmo, o comportamento dele é de alguém que tirou um cachorro ou gato das ruas e deu alguma atenção, como se fosse um mero brinquedo. E o Duke olha pra ela e pergunta se ela realmente acha que ele não consegue diferenciar os dois. E ela diz que se ele consegue, então não teria chance dele trazer uma criança até ali por impulso. E o Duke continua encarando ela, e ela já tremeu na base também. E o cara pergunta antes disso se ela não tem certeza de que os dois não são relacionados por sangue, enquanto tenta acalmar a situação ali. Mas o Duke pede pra o cara não fazer ele repetir mais de uma vez. Só que ele diz que, entretanto, aquele cabelo negro, a coloração negra, é uma cor que apenas aparece naqueles que possuem o sangue da família Voleotti em suas veias. Uma criança que é repentinamente adotada pela família de Duques Voleotti e uma com cabelos negros, com isso, rumores de que ela é a filha ilegítima do Duque irão se espalhar igual a focos de incêndio. Mas o Duque diz: primeiro a engordem e parem de me incomodar com tantas perguntas. O cara só meteu louco. E a mordomo-chefe pergunta o que diabos ele tá pensando. E ele responde: como assim o que? Eu irei criar ela, é claro, isso é óbvio. E a mordomo pensa que, pelo menos, é um alívio que a criança pareça ser importante pra ele. E ela diz que, primeiro, ela irá ter certeza de que os criados parem de espalhar rumores escandalosos. Já que chamaram os artesãos alguns dias atrás para solicitar as coisas da senhorita, rumores já estão circulando pelo território. E ela pergunta o que o Duque vai fazer sobre esses rumores. Só que ele só fica pensando um pouco. Ele continua olhando ela se divertindo lá fora. E ele diz que ela já está andando por aí como se fosse a própria casa dela. E os 3 nem falam nada. Aí depois ele fala que, por enquanto, é pra deixar como tá. E a Levip até tenta falar, mas ela olha com a cara do Duque e já fica quieta na dela. Ela fala que aqueles que estão espalhando os rumores podem estar falando coisas desagradáveis também. Alguns podem achar suas existências divertidas e falar coisas ultrajantes. Aí o Duque pergunta: então isso não é simples? Pode não haver ninguém suicida o suficiente para falar abertamente em público de qualquer maneira. E se houver, então ela pode simplesmente matá-los. Se alguém assim aparecer diante delas, então o Duque lhes dará a honra de terem o sangue deles manchado em suas lâminas. E a Levip fica quieta. Alguém aparece querendo entrar e se chama por Hermanos, e o Duque permite que entra. Ele diz que trouxe todos ao saguão, como o Duque instruiu. E o Duque tá bravo, não sei porquê. Ele diz que parece que tem alguns hóspedes tão aguardados. E alguém diz pra criança que vai abrir pra ela, mas ela diz que consegue fazer isso. E essa senhora pergunta pra criança se ela se divertiu lá fora. E ela diz que sim, ela fala que a neve chegou até os seus tornozelos. Era como se a neve a agarrasse toda vez que ela dava um passo. E a senhora diz que entende e pergunta se ela deveria pedir aos servos que removam a neve. Mas a criança responde que não, ela realmente gostou muito da neve. Ela tá planejando fazer um boneco de neve quando for lá fora de novo. E essa outra pessoa pergunta se a criança vai querer alguns lanches agora, já que ela se divertiu lá fora. E o lanche especial do chefe Focácia surpreende a criança. Ela agradece pela comida e ele diz que espera que ela goste. Ele ou ela, sei lá. Ela morde um pedaço ali e diz que é muito bom. E a de cabelo loiro fala que ela pode comer o quanto ela quiser. Já tá engordando a criança já. A Levip aparece chamando pela criança. E ela continua chamando a Levip de irmãzona ainda. Tanto que ela corre até os braços dela
dela, que fofa. A Levip pergunta se ela se divertiu explorando a mansão e a criança responde que sim. E a Levip pede para que ela pare de falar com honoríficos, mas a criança fala que é mais confortável desse jeito. Nem eu, nem provavelmente vocês sabem o que é honoríficos, mas a criança sabe. A Levip diz que é inadmissível que a criança na casa de Duque Svoleote se dirija com honoríficos a uma cavaleira comum. E a criança pergunta, mas você não trabalhou pesado para se tornar uma cavaleira? E ela fica sem palavras e acaba beijando a mão da criança. E ela diz para a criança que o Duque tá chamando ela. E ela pergunta se ele quer que ela faça algo fofo de novo. E a Levip fala que, mas parece que ela também tá se divertindo com isso. Em um outro lugar, a criança ela tá reclamando e pergunta que tipo de hábitos malucos de consumismo ele tem. As empregadas de fundo ali diz que o jeito que a criança fala com o mestre é o mesmo do mestre. E eles com certeza devem compartilhar o mesmo sangue. E se pergunta como que esses dois conseguem ser tão indiferentes. E a criança tá dizendo que tudo aquilo é muita coisa, enquanto o Duque pensa que ela poderia apenas dizer obrigada. E o Duque, ao invés de dar logo pra ela tudo aquilo, ele fala, mas tem uma condição. Ele diz que ela precisa fazer algo fofo uma vez ao dia. E a criança já fica brava. Ela pergunta se ela pode apenas não fazer. E ele diz que tá tentando criar uma criança ali. Ele não vai expulsar ela se ela não fizer. E a criança pergunta se ele realmente é um pervertido. Mas ele toca na cabeça dela e pergunta quando que ela vai chamar ele de pai. E ela diz que vai tentar. E a criança se lembra de quando diz que não é como se ela estivesse se divertindo. Só que agora ela tá pensando, bem, talvez sim. E o Duque pede a mãozinha. E ela, mãozinha? E ele entrega alguma coisa pra ela e fala que é recompensa. E ele diz que é uma recompensa pra toda vez que ela fizer algo fofo. E ela acabou de fazer. Enquanto a Levip pensa que esse era o doce dele que ele deu pra ela. E ela pergunta pra Levip o porquê que o Duque chamou ela. Só que ela não responde. E a criança pergunta se a Levip tá brava com ela. Mas a Levip diz que não tem nada a ver com ela em si. São os hóspedes, porque eles não são tão bons. E a criança pergunta por quê. A Levip diz que eles são as pessoas que machucaram ela. Ela fala que o Duque chamou por ela, mas ela realmente tá preocupada com a criança. De que ela vai se sentir mal depois de ver essas pessoas de novo. E se a criança não conseguir vê-las, ela vai levar ela até o quarto dela. E depois falará pro Duque. Em outro lugar, o Duque tá ali com 4 pessoas amarradas. Ele pergunta o que aconteceu com o orfanato. E seu mordomo diz que acabou virando cinzas devido a um incêndio. E eles receberam relatos de que todos do orfanato morreram no incêndio. Mas, na verdade, os únicos que irão sentir a verdadeira morte estão ali. É uma pena para aquelas crianças e para aquela professora chamada Connie. Se eles estivessem vivos, eles poderiam ter-los trazido ao seu território. E o Duque pensa, entendo. Eles teriam sobrevivido se tivéssemos chegado mais cedo. Ele dá uma olhada e o papel começa a queimar do nada. E os 3 ali já estão em choque, com um monte de sangue em volta. E aparece alguém do nada chamando o Duque por moço, e provavelmente é criança. Os Svoleote sempre dominaram tudo, mesmo que o adversário fosse a família real. Há muitas razões para isso, mas em particular é por causa das presas bestiais. Aura era algo obtido por mestre da espada, e mana é a fonte de magia. Mas isso era algo totalmente diferente. Os 3 que estão amarrados ali estão morrendo de medo. E o servo do Duque pensa que essa é aquela habilidade. Aquela habilidade, né? Não sabe qual que é, né? Mas é aquela habilidade. Só que aparece alguém chamando pelo Duque. E é a criança junto da Levip. A criança sai do colo dela e vai correndo na direção do Duque. E o Duque diz que ela vai se machucar assim. Mas a criança falou, o quê? Eu era melhor em fugir lá do orfanato, sabia? E o Duque diz que ela só vai aprender depois que cair e ficar com o nariz sangrando e quebrado. E ela pergunta por que os exemplos dele são tão extremos. Mas ele diz, enfim, você tinha que fugir frequentemente? Ela responde que sim, já que eles a batiam por qualquer desculpa esfarrapada. E a pressão já ficou pesada ali de novo. Mas ela olha do lado e vê o senhor secretário, de acordo com ela, que é o ajudante do Duque. Ele cumprimenta ela e diz por favor, que ela chame ele de Lupe, que é o nome dele. E ele diz que tá aliviado de ver que ela tem passado bem esses dias. E a criança fala que tá comendo e dormindo bastante agora. E ele diz que isso é muito bom. E alguém chama ela por Nia. E quando ela olha, ela escuta
escuta várias pessoas chamando por ela, falando que eles são seus professores e dizendo que está feliz que ela esteja segura, perguntando se ela sabe o quão preocupados eles ficaram, dizendo que sentiram a falta dela e provavelmente não há ninguém que pense mais em ela do que eles. Até perguntam por que ela não os procurou por todo esse tempo, perguntou se ela esteve comendo bem, até dizendo que quase não reconheceu ela porque ela ficou tão bonita. E o diretor tá todo diferente, tá todo feio, bicho feio, credo, falando que é o diretor chamando por ela. Ele tem a falsidade de dizer que isso lembra do primeiro dia que ela foi ao orfanato. Era um belo dia quente de verão e ela era como um fofo e pobre ratinho. E ele continua falando que foi por isso que ele decidiu, mas a criança interrompe ele conversando com o Duke. O Duke diz que eles são convidados que vieram por ela e como o pai dela, ele tem a liberdade de cuidar deles, a liberdade e a responsabilidade. Então, antes que ele cuide deles, ela deveria pelo menos cumprimentá-los. E ela pergunta por quê. Ele responde que em caso dela ter pensamentos de querer que o Duke deixe eles ir. Mas ela pensa bem e ela diz por que ela tem que perdoá-los. E o clima já ficou pesado de novo. Essa menina realmente parece igual ao Duke. Ela ainda fala, esses filhos da puta que só cospem merda. A menina tá poucas ideias. E toda cintilante ela fala, é hora da torturinha. E ela aponta pra um cara ali e diz que esse professor sempre beliscava o braço dela. E esse cara sempre se vanglorizou pra sua família sobre como espancava as crianças. E esse outro professor usava o dinheiro do orfanato pra sair com mulheres casadas. E ela diz que é por isso que todos eles deveriam ter vivido como boas pessoas. E ela fala ainda que além de todos aqueles 3 professores, ainda tem esse diretor, que é com quem ela tem mais memórias. Ela pergunta por que ele abusou das crianças daquele jeito. Diretor e professores são adultos que deveriam proteger as crianças. Então por que ele viveu assim? Ela pergunta, hein, por que você fez isso? E o Duke só olhando. E ela fala que não era verão quando ela entrou no orfanato, na verdade era inverno. Ela diz que ele deveria pelo menos, no mínimo, lembrar disso. Ela tá com uma caixa na mão e o Duke pergunta o que é isso. E ela diz que é um presentinho para os convidados. E o Duke fica só olhando, enquanto a criança fala que esse presentinho é um requiem. Um requiem é a prece que a igreja faz para os falecidos, para quem não sabe. O Lupe fica se perguntando se ela não é mesmo a filha legítima do Duke. E a mordomo-chefe manda ele calar a boca. Mas ele fica pensando que aquele cabelo negro e a personalidade dela. E a criança diz que não vai acompanhá-los até lá fora. Foi terrível encontrá-los. E não é como se ela quisesse encontrar eles novamente e manda eles ir pro inferno. E ela ainda fala, cara, isso foi tão bom, sinto como se 10 anos de indigestão tivesse sumido. E o Duke fala, mas ela só tem 7 anos. Só que ela fala que isso é só modo de dizer. Ela pergunta se ele não sabe o que é uma expressão. E ele dá outro docinho pra ela. E ela diz que ela não fez nada fofo hoje. Não ainda. Mas ele fala que ela fez. E ela pergunta, é aquilo de agora? Fazer bullying com os professores? E ele toca na cabeça dela, dizendo que foi muito parecido como uma voleote. E ela fica toda felizinha. E as empregadas que estavam vendo, uma delas diz que foi extraordinário. Ficam elogiando a criança pelo que ela fez. E o Lupe tá, como assim? E as duas tá, tipo, nossa, tão emocionante. E o Lupe se pergunta se é o único que não entendeu nada. Ele é o único estranho ali? E os 3 vão saindo daquela sala. E a criança diz que o Duke não pode matá-los de imediato. E ele fala que fazer isso seria um grande desperdício. E ela fala, isso mesmo, você precisa fazer seu dinheiro valer. E ele pergunta onde que ela aprendeu a falar isso. E ela diz no orfanato. E ela fala que tem uma boa ideia. Ele deveria amarrá-los e jogá-los de um penhasco. E o Duke fica só pensando ali. Pra mim seria uma boa ideia. E então, quando eles caírem, irão ficar balançando pra cima e pra baixo por causa da corda. Caindo e subindo, caindo e subindo. Daí, quando parar, o Duke deixa eles pendurados até que a corda seja prestes a se romper. E o Duke fala que isso vale a pena tentar. Tem o penhasco perfeito bem atrás da mansão também. Mas ela fala pra ele não exagerar, porque eles precisam estar saudáveis para que o Duke possa torturar eles por um longo tempo. E ela fala que se o Duke quebrar a promessa, então vai levar um peteleco na cabeça. E o Duke ainda tá aterrorizado ali. Mas ele fala, enfim, talvez... E passa algumas memórias ali. Uma mulher de cabelos pretos, uma carroça, uma roda de carroça quebrada. E provavelmente o Duke que tá olhando por ali. Mas o Lupe diz que um
uma tal de Regina não é mais uma Voleote. E a mordomo-chefe na mesma hora pergunta se a criança não parece demais com a senhorita Regina. E o Duque fica surpreso ouvindo isso. É mais plausível dizer que ela é a filha ilegítima do Duque. O Luffy diz que o primeiro dia que a viu, não era estranho dizer que ela cresceu nas ruas. Ela nenhuma única vez o fez relembrar da senhorita Regina, mas agora ela se parece exatamente como uma senhorita que é amada na família Voleote. Exatamente como aquela pessoa, essa mulher de cabelos pretos. Mas o Luffy pensa que a criança não se parece com a Regina. E diz pra mordomo-chefe que a Regina está morta. No passado, em um dia de chuva forte no território Voleote, a senhorita Regina fugiu, segurando as mãos de seu amado. Naquele dia, o Luffy pessoalmente investigou a carruagem que havia caído ladeira abaixo do rio. Mas a mordomo-chefe diz que, apesar disso, não foi encontrado nenhum corpo. E se aquelas pessoas escaparam com segurança daquela carruagem naquele dia e fugiram do território Voleote? O protagonista tá tomando banho e ele se lembra da vez que a mordomo-chefe diz que a criança não é um animal de estimação. E ele fica pensando em como ela pode parecer um animal de estimação se ela tá mais pra um filhote de besta, esse tá mais pra um insulto. Mas enfim, ele fica se perguntando como que a criança sabe o que é um requiem. Ele diz que são palavras que mesmo crianças nobres não falam. E se lembra que ela entrou no orfanato quando tinha 5 anos e parece que ele realmente precisa dar uma olhada nisso. Ou talvez a criança seja um gênio. E na mesma hora o Luffy aparece no banheiro perguntando se o Duque terminou de tomar banho. E o Duque diz que não acha que tenha falado pro Luffy entrar, mas o Duque diz que tem algo que deseja dizer pro Luffy. E o que ele diz é que o Luffy parece acabado. E o Luffy pensa que deve ser porque ele foi quem teve que fazer todo o trabalho no lugar do Duque. Mas o Luffy pede perdão por ter entrado sem permissão. Mas contudo ele diz que acredita ser algo importante. E o Duque não tá nem ligando. Até que alguém bate na porta, perguntando se tem alguém ali. E é a criança atrás do Duque. E ela pensa que talvez não tenha ninguém ali. A serva diz que ele pode ainda estar no banho, porque ela viu os servos trazerem a água de banho mais cedo. E pergunta pra criança se ela gostaria de voltar até ali mais tarde. Mas a criança diz que prefere esperar. E ela pergunta pra serva se ela tem medo do Duque. E a serva responde que o Duque é o Duque Voleote do Norte. Ele é a pessoa mais forte nesse mundo. Então claro que ele é bem assustador. Ela é simplesmente apenas uma empregada no final das contas. E a criança diz que o Duque é bom com ela. E a serva responde dizendo que isso é porque a criança é preciosa para o mestre. E a criança pensa que ela espera que isso seja verdade. Mas ela se pergunta o que ela vai fazer se o moço, que no caso é o Duque, se tornar um solteirão velhote por causa dela. E isso enquanto o Duque e o Luffy tá ouvindo tudo. E a serva responde dizendo que o Duque é bastante popular. E ela diz que a aparência não é tudo. A personalidade da pessoa também precisa ser boa. E ela sabe que o caráter do Duque normalmente não é ruim. E os gostos dele, ele não é apenas temperamental. E a serva vai falando isso enquanto ela tá tentando não rir. E a criança começa a falar alguma coisa, mas o Duque aparece abrindo a porta sem camisa. E ela pergunta pro Duque por que ele tava fingindo, mas ela percebe que ele tá sem camisa e o Luffy tá lá dentro no sofá. Aí ela já começa a pensar besteira, porque o Duque tá sem camisa e o Luffy no sofá. E a serva tentando convencer ela de que não é isso que ela tá pensando. Até que o Duque fala pra as duas entrarem. E a criança chama a atenção do Duque e ele diz que não é o que ela tá pensando. Aí ela vai chamar a atenção dele de novo e ele repete dizendo que não é o que ela tá pensando. Aí ele fica quieto e pergunta pra criança se ele parece esse tipo de homem. E a criança responde que não é um pecado gostar de alguém do mesmo gênero. Mas ele diz que não é sobre isso que ele tá perguntando. Ele pergunta se a criança acha que ele perderia popularidade só porque tem uma única filha. Uma única filha não, uma filha única, nesse contexto. E a criança só balança a cabeça dizendo não. Mas ela diz que, de qualquer forma, ele deveria conhecer uma boa pessoa depois. E ele responde que não é a prioridade no momento. Ela pergunta por quê? Por causa de mim? Mas ele diz que só não tem ninguém que esteja interessado. E na sua cabeça ele tá perguntando por que tá falando sobre isso com uma criança. Até que ele pega a criança no colo e ela pergunta por quê? Mas ele não responde. E sai dali, deixando a criança no chão mesmo, não quis pegar ela mais não. Porque ele precisou colocar uma roupa primeiro. Aí ele pega ela no colo de novo e ela pergunta por que ele tá colocando as roupas. E ele pergunta, ué, por que você acha? Ela diz, eu tava apenas olhando. E ele
responde dizendo que não consegue acreditar que tá sendo assediado pela sua própria filha. E ela pede desculpa, falando que vai apenas dar uma espiada secretamente a partir de agora. Mas o Duque acaba com o assunto e pergunta por que ela tá ali. Aí ela se lembra do que ia falar. Ela foi dar um doce pra ele. Ele trabalhou duro nas dungeons subterrâneas torturando as pessoas ontem. E ela pensou que ele estaria cansado, então fez alguns cookies com a chefe. Ela diz pra ele comer e continuar com o trabalho duro. Essa criança é mais psicopata que um psicopata. Ela fala que já que ele sempre dá doces pra ela, então é ela que tá dando doces pra ele agora. Mas o Duque diz que mesmo que esse seja o caso, todos os ingredientes utilizados pra fazer o cookie foi comprado com o dinheiro dele. E ela diz que odeia quando ele faz isso e pede pra ele devolver se ele não vai comer. Mas ele não quer devolver não, ele pergunta quem disse que eu não vou comer. E a criança tá falando que não quer mais dar os doces pra ele não, que já tá de mau humor agora. Ela tá tão triste que não tem nenhum tostão e que até quer morrer agora. Mas o Duque responde dizendo que agora o dinheiro dele também é dinheiro dela. Aí a criança diz que estava zoando mais cedo, já mudou de humor já. E o Lupe ali no fundo pensando, nossa, esses dois. Ele se pergunta se os dois esqueceram totalmente que ele ainda tá ali. E a criança sai da sala do Duque dando tchauzinho. Aí o Duque dá uma olhada e vê o Lupe e ele pergunta por que ele ainda tá ali. E qual que foi o motivo que ele foi até ali mesmo. E o Lupe, sabia, eles esqueceram de mim. Aí ele diz pro Duque que ainda não falou o motivo e o Duque só manda ele falar logo, só deixando o Lupe mais bravo ainda. E o Duque começa a comer os doces que a criança deu pra ele. E o Lupe só olhando. Mas até que enfim ele diz que ele foi ali pra conversar sobre a senhorita Leonir. Mais tarde em seu quarto a criança tá perguntando se o Duque vai gostar dos biscoitos que ela deu pra ele. E a serva responde que é claro que ele vai gostar. Ela não fez os doces com todo o seu coração. E a serva diz que hoje foi um dia caótico e que ela foi incrível mais cedo. A criança pergunta, fui mesmo? E a serva diz, claro, mas agora vamos dormir. Se tiver qualquer coisa que precise é só tocar o sino. E a criança tá com um sino de ouro ali brilhante. A serva diz que é um sino criado com magia e todos os servos irão ouvir o chamado dela. Ela mostra um bracelete e diz que elas podem ouvir o sino por causa dele. E a criança acha isso bem interessante. E a serva pensa o mesmo, mas ela diz que isso também é bem caro e dá uma boa noite pra criança. Enquanto a criança tá ali dormindo, deitada, ela pensa que viu crianças usando sinos com esse formato em uma apresentação. Tem várias crianças ali com os sinos nas mãos. E ali no meio tem uma pessoa diferente. E a criança diz que essa visão é da sua vida passada. Voltando pro Lupe, ele diz que é sobre a origem da senhorita Leonir. Mas o Duque pergunta se eles já não terminaram essa conversa. Mas o Lupe diz que ele acredita que será uma boa ideia dar uma olhada nisso que ele vai apresentar pra ele. E o Duque pergunta o motivo disso. Mas o Lupe diz que primeiro o Duque não deve ficar bravo depois do que ele falar. E o Duque fala pra ele parar de ficar falando coisas sem sentidos. Mas o Lupe pede por favor, porque ele tá falando isso com o seu pescoço na reta. E o Duque não tá nem aí, só fala pra então o Lupe colocar só o dedinho na reta. Mas o Lupe diz que ele acredita que a senhorita Leonir possa estar relacionada à senhora Regina. E o Duque simplesmente diz que a Regina tá morta. Mas o Lupe diz que ele não encontrou o corpo. Se por acaso a senhora Regina e seu amado sobreviveram e fugiram, e a criança concebida por aqueles dois e a senhorita Leonir, então não deveriam consertar os rumores que estão circulando sobre a criança ser a filha ilegítima dele. E o Duque pensa um pouco e diz, entendi. Também pensei que deveríamos investigar o passado da Leonir. E Lupe fica até surpreso ouvindo isso. Mas o Duque diz que, contudo, após ouvir o que o Lupe pensa, ele tá mais propenso a não investigar. Eles encontraram a Leonir no orfanato. E o Lupe pergunta se então eles não deveriam confirmar o parentesco dela ainda mais. E o Duque pergunta, e se confirmarmos? Ele pergunta se o Lupe vai contar pra ela quem eles são e que estão mortos. Além de ter a Regina como sua mãe, não é uma boa situação pra Leonir. A filha de uma mulher que pertencia à família Voleote, que fugiu com um homem que pertencia a uma família inimiga, e a filha ilegítima do Duque Voleote, que é o homem mais forte do Império e é o Lorde do Norte. Se uma criança como ela tivesse que ter um desses dois rótulos presos a ela, então é óbvio que o último é muito mais justificado. Então o
Lupe pensa que parece que ele estava errado, mas o Duque diz que ainda assim o Lupe é ainda melhor que ele. E o Lupe pergunta como é? E o Duque diz que filha da Regina, nem mesmo ele pensou sobre isso. E o Lupe fica surpreso. O Duque pergunta se a criança lembra Regina, mas o Lupe diz que, pra ser honesto, sua resposta é não. E ele pensa que ela na verdade é tão similar à Vossa Graça que chega a assustar. E o Duque só pensa e diz que confirmar é simples. No orfanato onde eles se encontraram, ele viu uma centelha de luz dentro dos olhos negros da criança. E naquela vez, ele pensou que fosse Mana reagindo inconscientemente. Mas se não era, é a maior e definitiva evidência que prova que alguém tem o sangue voleote fluindo em suas veias. No horário da refeição, a criança tá toda feliz com o prato ali na mesa. E o Duque tá junto, comendo ali. E ele chama pela criança e diz que parece que terão que deixar o plano de pendurá-los por uma corda no penhasco para a próxima vez. E a criança pergunta, hã? Aí ela se lembra que esse plano foi todo dela. E a criança pergunta, é por causa do clima? E o Duque diz isso mesmo. Eles não podem deixar os cavaleiros congelando até a morte enquanto cuidam dos convidados. Eles deveriam ter pendurado os convidados ontem. E a criança sai da mesa e agradece a serva pela roupa. Ela diz que isso tá igual ao Superman. E o Duque pergunta, quem? Ela responde que é um cara que veste a cueca por cima das calças. E ele pergunta se um pervertido desses existe. E ela responde que ele não é um pervertido, mas ele só veste sua cueca por cima das calças. É seu estilo pessoal. E o Duque diz que isso se chama pervertido. E ele se lembra das vezes que ela chamou ele de pervertido. E a criança diz que na verdade a fantasia do Superman não é importante. É o corpo dele que é. Ele só não tem ombros largos, como também um ótimo peitoral musculoso. E o Duque tá pensando se a criança prefere pessoas que mostram seus corpos. Enquanto a criança tá pensando, quero dizer, como um corpo tão robusto não é flácido. E ela sai andando e falando Superman. E o Duque diz que ela vai acabar quebrando o nariz dela desse jeito. Eles sentam em um sofá e a serva dá um livro pra criança. E quando o Duque olha que livro que é, tá escrito A Vida é Inútil. E ele diz que tal contos de fadas? E ela responde que eles são muito infantis. E o Duque diz que era pra ela ler esse tipo de coisa na idade dela. E ela diz que já leu todos de qualquer maneira. E o Duque pensa que talvez isso seja possível mesmo. E ele pergunta onde é que ela conseguiu esse livro. E ela responde que foi no escritório dele. Ela pergunta se ele não disse que ela poderia ler o que ela quisesse. E ele pergunta por que ela escolheu logo esse livro. E ela responde que o título era interessante. Na sua experiência, a vida realmente é inútil. E o Duque pensa que acha que ela percebeu isso por si mesma, já que ela passou por muita coisa no orfanato. E ele chama por ela e pergunta se ela sente falta da mãe dela. Mas ela responde que nem sabe quem são seus pais biológicos. E ele fica surpreso. A criança diz que não tem memória nenhuma de antes de ir pro orfanato. E o pai dela é ele agora. E ela tá pensando que não tem memórias sobre os pais deste corpo, afinal. E não haverá quaisquer sentimentos, aqueles que não estão nas memórias. As pessoas que ela realmente sente falta são aquelas que estão dentro de sua existência secreta. Aqueles que ela nunca será capaz de encontrar novamente. E os dois tá quietos ali. A criança pergunta pro Duque se ela tem que se lembrar deles. Mas o Duque segura ela, dizendo que tá tudo bem se ela não se lembrar. E entrega um doce pra ela. E ela diz até o gosto, que é um doce de leite de morango. O Duque diz que pelo menos ela não se esqueceu que ele é o pai dela. Ele pensou que nunca ouviria ela falar pai, mesmo se ele estivesse prestes a morrer. E a criança diz que isso é porque ela não tá acostumada a dizer. E o Duque fala que essas desculpas dela são entediantes. E ela falando que... perguntando por que ele tá tentando comprar briga com ela de novo. E fica batendo nele. Depois fica toda emburrada. E o Duque olhando pra ela. O Duque chama ela por Leonir de novo. E fala pra ela deixar ele olhar os olhos dela. Aí ela fica olhando pra ele e pergunta se ele quer ter uma disputa de encarada. Aí ela pensa, disputa de encarada a começar. Aí fica se encarando. Mas o Duque é o Duque, né? A criança
criança já não tá aguentando mais. E tem duas servas no fundo ali vendo tudo. A criança pergunta pro Duque o que ele tá fazendo. E o Duque olha pra trás dizendo pra todos irem embora. E quando as duas servas saem dali, o Duque chama pela Leonir de novo e diz que ele odeia ficar de enrolação. Ele fala que isso é algo que idiotas inferiores fazem pra parecer que tem algo a se mostrar. E a criança tá perguntando se o Duque tem algum tipo de memória ruim com conversa enrolada. E o Duque diz que será direto. Ele acredita que a criança pode ser a sua sobrinha. E a criança, que? Ela fica assustada. Ela diz que é uma órfã e pergunta se eles não se encontraram no orfanato. Mas o Duque diz que a criança tem o símbolo da família Voleote dentro do corpo dela. Mas ela diz que poderia ser só uma coincidência. Mas ele fala que cabelos negros apenas aparecem naqueles que pertencem à família Voleote. E o Duque pensa que, como a criança era muito interessante, ele ativou as presas de propósito. Ele acreditou que os olhos que brilharam naquela criança naquela vez fossem apenas o fluxo de mana, a fim de proteger seu corpo. Ele diz que jovens magos liberariam mana, mas com ela não era isso. O Duque pergunta para a criança se ela sabe o que são as presas. E a criança responde que é quando os olhos dele ficam vermelhos. E o Duque diz que ela pode não saber, mas os olhos dela também estavam brilhando no orfanato. Eles estavam ressoando com as presas dele. E a criança pergunta assim, então agora mesmo quando os olhos dela pareciam estar queimando, era por isso? Mas ela diz que não foi assustador agora. E o Duque responde que ele não estava tentando assustar ela, é por isso que não foi assustador. Agora, tudo que ele fez foi tentar confirmar se ela tinha a habilidade ou não. Presas respondem a outras presas. E a criança fica pensando e percebe que ela realmente é uma Voleote. Ela olha para suas próprias mãos e puxa sua bochecha e percebe que não é um sonho. E o Duque fala que isso não é motivo bastante para ela puxar as bochechas assim. E a criança pergunta, então, quem foi a pessoa que deu a luz? A ela, no caso. E o Duque diz que foi sua prima. Ele fala que ela foi a mulher mais irritante do mundo e se lembra dela, chamando ele por Fêrio. Depois a criança tá pensando numa tal de Varia da Besta Negra. Era uma novel que ela gostava de ler no outro mundo. O Senhor do Norte, chamado Duque Voleote, e aquela que será sua companheira para sempre, a jovem dama Varia da família de condes Eubaneu. E a história desses dois amantes era uma história bem divertida de ler, apesar de ser clichê. Mas do nada ela acorda no meio de um monte de criança. E ela fica surpresa, tentando entender o que tá acontecendo. Ela se lembra de suas memórias de quando acordou nesse mundo. E diz que ela dormiu e acordou não sendo uma nobre, mas sim uma órfã aleatória. Até que um dia, lá no orfanato, ela vê a carroça do Duque e olha o símbolo de lá. Ela pensa que é o símbolo de um leão negro. Nesse momento ela percebeu que esse mundo era daquela novel, assim que ela viu aquele emblema. Por isso que ela colocou sua vida na reta e arriscou, já que ser empregada de uma família de duques é 100 vezes melhor do que ficar nesse orfanato irritante. Mas mesmo assim, ela se lembra de quando o Duque renomeou ela. E agora ele tá falando que ele acredita que ela possa ser a sobrinha dele. E o desenrolar da história sendo desse jeito foi completamente inesperado. Ela tá pensando, sobrinha, isso é algo bom? Eu não acho que algo assim aconteceu na novel. Mas espera, além disso, eles geralmente não revelam algo assim enquanto estão comendo o café da manhã? A criança tá correndo por ali enquanto alguém tá falando pra ela esperar um pouco. A chefe diz que ela não deveria correr assim, porque senão ela vai cair. E passa uma memória do Duque falando pra ela perguntar pra cara se ela tá curiosa. A criança fecha a porta ali junto com a chefe. E a chefe pergunta, o que você tá fazendo? E ela diz que vai contar um segredo. Aí a chefe fala, primeiro vamos nos sentar então. Ela pergunta que tipo de segredo a criança quer contar pra ela. E ela diz que o Duque falou pra ela. E a chefe pergunta sobre o que? Ela diz que é sobre a pessoa que deu a luz pra ela. E a chefe tá, isso. Como é? A criança diz que o Duque falou pra ela que a pessoa que deu a luz pra ela era sua prima mais nova. E a chefe pergunta como ele foi capaz de verificar isso. E a criança responde que ela também tem as presas bestiais. E a serva-chefe não fala nada.
A criança diz que a pessoa que deu a luz pra ela deveria ter também. E a chefe tá só olhando. E a criança assustada pergunta se ela tá chorando. Então a serva pede desculpa, falando que ela tá sendo ridícula. Enquanto ela pensa que então a senhorita Regina pode não estar mais vivendo nesse mundo. E a criança ali só olhando. A chefe agradece pela criança ter se preocupado com ela. E a criança diz que tá tudo bem. Ela pergunta se o Duque odeia a pessoa que deu a luz pra ela. Mas ela diz que não é isso. A senhorita Regina era... Aí ela não fala nada. Aí a criança pensa, Regina, deve ser o nome da minha mãe. Aí finalmente a chefe fala que a senhorita Regina era uma pessoa extremamente densa e sem discernimento. Ela fala que isso pode não ser algo que um servo deva dizer, mas é assim que o mestre se sentia em relação a ela. E claro, ela era muito gentil e não tinha defeitos. Era uma pessoa romântica que sempre perseguia o amor e a paz em qualquer hora e lugar. E ela também recebia amor em todo lugar que ia. E isso ela tá criando desculpas, né? E a criança percebe e pensa que significa que a Regina tinha um timing horrível e não sabia quando ficar fora das coisas. Ela diz que a senhorita Regina realmente gostava do mestre, do Duque no caso. Os dois não tinham irmãos. Talvez por isso ela queria ser próxima dele. Ela perguntava várias coisas, pedia pra brincarem e ficarem juntos. Ela podia ter agido sem más intenções, mas parece que eles eram completamente incompatíveis. E a criança se pergunta o quão densa ela era. Pelo que ela experienciou no outro mundo, não tem nada mais triste do que uma idealista ignorante. E o fato de que a Regina não apareceu na novel mostra o tamanho do desinteresse que o personagem principal Fério tinha nela. Para ele, ter uma prima mais nova era irritante e sua existência era uma que não importava se estava ali ou não. E ela pensa que meio que se sente mal pela Regina. Então ela pergunta pra chefe o que aconteceu com ela. E a chefe pensa um pouco, até que ela diz que ela fugiu. O amante da Regina era um cavaleiro andarilho. E, claro, a família era contra seu relacionamento. A senhorita Regina então decidiu virar as costas à família e ir embora com a pessoa que amava. E a criança pensa, foi minha culpa por ser curiosa. Ela pensa, um cavaleiro andarilho desconhecido? Você pode dizer que é uma merda completa cuspida da boca de alguém. Aposto que ninguém leria um livro com esse título. Ela pensa que até mesmo as companhias de contos de fadas não iriam querer publicar isso. E a serva tá ali. Ela pergunta pra criança se, por acaso, ela queria ver a senhorita Regina. E a criança larga seu copo, dá um sorriso e agradece por ter contado sobre a Regina. E pensa que esse era um segredo sobre seu nascimento que ela não deveria ter perguntado.